Mesmo, Deus quer falar comigo hoje. Fale para você, fale para a sua alma. Deus abençoe, pastor. Boa noite, irmãos. É um prazer muito grande poder estar aqui com você nessa noite, compartilhando a palavra de Deus. Semana passada eu não estava aqui na igreja, estava ministrando na igreja do Recreio. Pastor Henrico tirou meu couro, ministrei na parte da manhã e ministrei na parte da noite. E é muito bom poder estar aqui agora, domingo. É uma satisfação enorme, compartilhando também a palavra de Deus com você. Essa palavra que eu tenho para poder compartilhar com você é uma palavra bem simples, mas ela teve um impacto muito grande na minha vida. Essa palavra, ela me consolou bastante durante essa semana. Quando um pastor ele vai preparar um sermão, o objetivo sempre é que essa palavra possa atingir o maior número de pessoas. Mas é uma satisfação muito grande para um pastor também, quando ele está preparando o sermão e ele se sente consolado por aquilo que o Espírito Santo está ministrando. Então, essa palavra ela causou um impacto na minha vida, então eu gostaria de compartilhá-la com você nessa noite. Gostaria também de fazer referência a dois pastores dos quais eu dialoguei ao preparar esse sermão, que foi um pastor colombiano, Davi Scarpeta, e um pastor brasileiro chamado Ed René. Esses pastores de alguma forma influenciaram aqui o meu sermão. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, a partir do verso 36. Diz assim, Atos 15, 36, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu. Encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Pai, fala com a gente nessa noite. O nosso coração está aberto, a nossa mente está aberta para tudo aquilo que o Senhor quer ministrar nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Nessa passagem aqui, irmãos, nós temos três personagens: Barnabé, Paulo e João, também conhecido como Marcos, chamado de Marcos. O primeiro personagem, o Barnabé, ele é apresentado para nós em Atos capítulo 4, a partir do verso 36. Atos 4, 36 vem nos dizendo que Barnabé, ele é um homem abastado, ele é um homem rico, ele possui terras, ele possui riquezas, e em Atos capítulo 4 nós temos ali o início da igreja em Jerusalém, a igreja da qual chamamos primitiva, porque foi a primeira igreja a existir. Então Barnabé é esse personagem que está ali ajudando a igreja. Barnabé vende as suas posses, vende suas terras e deposita esse dinheiro aos pés dos apóstolos. Barnabé, ele é uma figura extremamente generosa. Então, o primeiro personagem, Barnabé, ele é apresentado para nós em Atos capítulo 4, verso 36. O segundo personagem, boa parte de nós conhecemos um pouco a história. Paulo, conhecido como Saulo, que era o perseguidor da igreja. Saulo, a história dele, da conversão dele, começa em Atos, no capítulo 9. Nós conhecemos mais ou menos essa história. Paulo, ele pega cartas para poder perseguir a igreja em Damasco e aparece uma luz para ele e uma voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E naquele momento Saulo ele cai por terra e ele vai para uma casa e ele fica cego, e um homem chamado Ananias vai até Paulo,
ora por ele recupera a visão, ele se converte e ele é batizado. Então Paulo é esse personagem aqui que acabara de se converter. E esse Paulo que se converte, ele vai para Jerusalém, aonde está a igreja. Quando Saulo chega em Jerusalém, a galera não comemora a conversão dele não. O pessoal olha para o Saulo com o pé atrás, com um olhar meio estranho, porque Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Aí, quando Saulo chegava em um grupinho, o grupinho se desfazia. Aí o Barnabé, esse homem generoso, Barnabé olha para o Saulo e fala assim: Saulo, qual é a sua história? E Saulo conta a história dele para o Barnabé. Barnabé pega Saulo e leva Saulo para os apóstolos. Saulo chega lá, conta a história da conversão para os apóstolos, e os apóstolos entram em um consenso. Deixariam Saulo contar o seu testemunho para a igreja. Aí Saulo vai lá na igreja no dia seguinte contar o testemunho dele, daquilo que Jesus Cristo fez na vida dele. Sendo que, quando Saulo conta o seu testemunho, ninguém deu glória a Deus. Quando Saulo conta o testemunho, ninguém deu aleluia, e ninguém aplaudiu o testemunho dele. Foi um silêncio geral na igreja. O pessoal tinha uma desconfiança muito grande nessa conversão do Saulo. E para piorar, Atos capítulo 9 vem dizendo que a igreja estava vivendo um momento de paz. Mas quando Saulo se converte e chega na igreja, os judeus começam a ficar pé da vida, porque Paulo era um judeu e ajudava a perseguir os cristãos. Então os judeus desencadeiam agora uma perseguição contra o Saulo, e também os judeus desencadeiam uma perseguição contra a igreja. Aí os apóstolos se reúnem e falam assim: ô Barnabé, deixa eu te falar um negócio, não tem como Saulo ficar aqui não, você vai ter que dar um jeito, pedir para Saulo congregar em outra igreja, porque não tem como não. Aí Saulo, nesse momento que os apóstolos estão conversando com Barnabé, Saulo está na sinagoga, orando. E ele tem uma revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, em oração, diz para Paulo que era para ele poder meter o pé de Jerusalém. Quando Barnabé, todo sem graça, chega para poder falar com o Saulo fala assim: ô Barnabé, sabe o que aconteceu? Aí o Barnabé fala: o Saulo, Jesus Cristo falou comigo que é para poder eu ir embora daqui. Aí o Barnabé... Aí Saulo, ele sai de Jerusalém e ele vai para o deserto da Arábia. Que respaldo o Senhor tem para poder falar isso? Gálatas capítulo 2. Em Gálatas capítulo 2, Paulo ele conta essa história. Que ele sai de Jerusalém e ele vai para os desertos da Arábia. O apóstolo Paulo fica 3 anos nos desertos da Arábia. Alguns teólogos dizem que foi nos desertos da Arábia que ele recebeu a revelação do Evangelho que ele nos ensina. Então Paulo fica 3 anos nos desertos da Arábia. Quando o apóstolo Paulo ele sai dos desertos da Arábia, que ficou lá durante 3 anos, ele volta para Jerusalém. Volta para Jerusalém para quê? Para dar um tchau para o pessoal. E ele sai dali e ele vai para Tarso. Tarso foi onde ele nasceu, Paulo de Tarso. Então ele pega e ele vai para Tarso e fica lá em Tarso. Fica escondidinho lá durante 7 anos. No período que Paulo está em Tarso, a igreja em Jerusalém, que estava vivendo um momento de paz, desencadeia uma perseguição contra a igreja. Os cristãos que estão na igreja em Jerusalém, eles começam a fugir e entrar nas províncias pregando o evangelho, falando que Jesus Cristo salva, cura, liberta, enfim. E um grupo de cristãos chegam em um lugar chamado Antioquia. Quando eles chegam em Antioquia, eles percebem a diversidade cultural que havia em Antioquia. É em Antioquia que o evangelho, ele rompe os limites étnicos, porque antes o evangelho ele era pregado para judeus, mas em Antioquia não, o evangelho começa a chegar aos gentios, todo mundo começa a ouvir o evangelho, e os apóstolos que estavam em Jerusalém, começaram a ouvir relatos de conversões em Antioquia. Aí os apóstolos falaram assim: opa, vamos mandar uma pessoa para lá. Quem foi para Antioquia? Barnabé. Quando Barnabé chega em Antioquia, Barnabé fala assim: gente, isso aqui tem trabalho. Essa terra aqui de Antioquia é uma terra fértil.
que Barnabé faz? Vou precisar de ajuda. Barnabé lembra de quem? Paulo. Barnabé falou assim, Paulo seria um bom companheiro. Barnabé viaja durante 3 meses até Tarso. Chega em Tarso 3 meses depois e fala assim, Paulo, o que tu está fazendo? Estou assistindo Netflix. Está assistindo Netflix? Lá em Antioquia, está assim, assado, vamos fazer um trabalho comigo em Antioquia? E Paulo, ele topa na hora. Eles saem de Tarso e os dois viajam 3 meses para Antioquia. E eles começam a pregar o Evangelho. Paulo é extremamente usado em cura. Paulo é extremamente usado em libertação. Esses homens começam a orar pelas pessoas em Antioquia, as pessoas começam a ser curadas. E a igreja em Antioquia, ela cresce de uma forma extraordinária, ela cresce de uma forma assombrosa, ela ganha uma estrutura violenta. Lucas, em Atos capítulo 13, vem dizendo que na igreja de Antioquia haviam 5 mestres. Barnabé tem preeminência, é um destaque, ele coloca logo, Atos capítulo 13, verso 1, Barnabé é o primeiro mestre da igreja, depois ele vem falando Simeão, depois ele vem falando Lúcio, Emanaém, depois Saulo. Dentro da igreja de Antioquia você tem 5 mestres, e a igreja começa a crescer, e a igreja começa a se desenvolver. E um certo dia, num culto de oração, os irmãos estavam orando, buscando a presença de Deus, e o Espírito Santo, ele fala ao coração da liderança, que era para poder separar Paulo e Barnabé para o campo missionário. E Paulo e Barnabé, eles começam a ser separados para o campo missionário. Eu não sei como foi essa revelação que a igreja teve, mas essa passagem está em Atos capítulo 13, verso 2, a Bíblia fala que o Espírito Santo falou na igreja. Eu não sei se um líder virou e falou assim, estou sentindo aqui no meu coração, que o Espírito Santo está dizendo que é poder separar Paulo e Barnabé para poder ir para o campo missionário. Aí o outro também falou assim, também estou sentindo a mesma coisa, o outro estou sentindo a mesma coisa, e falaram, é Barnabé e Paulo para o campo missionário. Aí Barnabé e Paulo, eles separam as coisas para poder ir para o campo missionário. Aí o Barnabé, ele tem um sobrinho. Qual é o nome do sobrinho de Barnabé? Marcos. Essa figura, esse terceiro personagem que foi citado em Atos capítulo 13. Marcos, ele tem uma ideia de levar Marcos para a viagem, o sobrinho para a viagem. Então, o Marcos seria o auxiliar da viagem. Você tem Paulo, você tem Barnabé e agora você tem o João Marcos na viagem. E eles vão para o campo missionário. Chegam lá em Chipre, começam a pregar o evangelho, as coisas começam a acontecer. Chegam na sinagoga, pregam o evangelho, os judeus não gostam e dão chibatada neles. Eles saem da sinagoga, vão pregar na praça. Chega lá na praça, o pessoal também não gosta, dá uma coça em geral, coloca na prisão. Eles saem dali e vão para outro lugar. Vão para Antioquia da Pisídia. Chega em Antioquia da Pisídia, começam a pregar o evangelho. Chega na sinagoga, leva a chibatada, sai da sinagoga, vai para a praça, apanha, vai para a prisão. Aí o Marcos falou assim, para, dá para mim não, estou fora. Eu estou fora dessa parada, dá para mim isso não. O Marcos, apesar dele ser novo, ele não é nenhum neófito, ele não é nenhum recém-convertido. A Bíblia fala que Marcos, ele tem uma estrutura religiosa muito grande na família, porque a mãe de Marcos era uma intercessora. Lembra daquela passagem que Pedro está preso, o anjo vai lá, liberta o Pedro da prisão, e tem umas irmãs orando pelo Pedro? Então, era na casa da mãe de Marcos, a Maria. O pessoal era aquele pessoal de oração, pessoal de intercessão. O Marcos, ele tem os alicerces da vida dele no Evangelho. Mas o Marcos, nesse momento, ele não aguenta. Ele fala assim, estou voltando para a casa da mamãe. E Marcos, ele volta para casa. Paulo e Barnabé continuam a sua viagem. Continuam abrindo igreja, continuam pregando o Evangelho, continuam curando pessoas. Aí os anos vão passando, Barnabé e Paulo, eles voltam para Antioquia. Aí certo dia Paulo fala assim, Barnabé, eu estou sentindo que a gente deveria ir visitar as igrejas que a gente abriu, naquela primeira viagem missionária que o Marcos meteu o pé. Aí o Barnabé, legal, vamos visitar o pessoal.
Aí no dia da viagem, chega Barnabé e chega quem? Marcos. O Paulo olha para o Marcos, aí a gente entra no texto introdutório. O Paulo, ele olha para o Marcos e fala assim: moleque, o que está fazendo aqui? Eu vim viajar com vocês, tu não vai não. Aí Lucas diz que Barnabé foi até Paulo tentar conciliar, tentar resolver a situação. E Lucas vem dizendo que eles tiveram uma grande discussão. Irmãos, o que é uma discussão? Como que você chega à conclusão que alguém está discutindo? Você passa no corredor da igreja, como que você chega à conclusão que alguém estava discutindo no corredor? Alteração da voz. Você passou, viu alguém com a voz alterada, gesticulando muito, tu fala: ih, tá, o negócio ali está dando ruim. Você chega à conclusão que essas pessoas estão discutindo. E como que você chega à conclusão de que existe uma grande discussão? Na minha opinião, na minha cabeça, uma grande discussão é quando já começa a ter ofensa, na minha mente. Uma grande discussão é quando você rompe os limites. Então eu estou imaginando Barnabé e Paulo tendo uma grande discussão, já com as vozes alteradas, um falando alto com o outro. O Barnabé virando para Paulo e falando assim: ô Paulo, você era um Zé Ninguém na vida, rapaz. Ninguém acreditava em você, você estava lá em Tarso assistindo Netflix, eu que te peguei e te ensinei as coisas. Eu que te busquei, eu que te dei uma oportunidade, cala a tua boca e coloca João Marcos nesse barco. Aí eu imagino Paulo, né? Imagina. Aí eu estou imaginando Paulo falando: o quê? O que, Barnabé? Tu acha que tu está falando com quem, rapaz? Tu acha que você está falando com quem, ô Barnabé? Eu agora sou apóstolo. Eu vim para cá, saí de Tarso, vim para cá, dei o sangue para essa igreja, você não me deu R$1. Eu fazia a tenda aqui no negócio. Eu estou imaginando que foi uma grande discussão. Como o Lucas coloca, eu estou imaginando isso. E o que acontece depois disso tudo é que Barnabé e Paulo, eles se separam. Paulo, ele pega Silas e ele vai para a viagem missionária. E o Barnabé e o Marcos, eles voltam para casa. Voltam para casa mesmo, porque a Bíblia fala, Lucas fala que eles voltaram para Chipre. Barnabé era de Chipre, eles voltam para casa. E quando você começa a olhar a história da igreja, você percebe que Barnabé, depois desse acontecimento, ele continua em destaque na igreja, ele é um mestre na igreja. Mas o Marcos não. O Marcos, ele entra em um anonimato. O Marcos, ele some da história. O Marcos, ele desaparece da história. Parece que esse momento que ele teve, parece que essa decisão errada que ele tomou, de abandonar o pessoal no campo missionário, mexeu tanto com ele. Depois essa rejeição do apóstolo Paulo para cima dele, mexeu tanto com ele que ele some da história. E as referências que nós temos a respeito desse Marcos são bem picotadas nas Sagradas Escrituras depois desse acontecimento. Mas a gente sabe que Barnabé, depois que esse Marcos ele entra nesse calabouço, depois que ele entra nessa depressão, por ter cometido um erro, por ter sido rejeitado pelo apóstolo Paulo, por causa do erro que ele cometeu, por causa da decisão que ele tomou, a gente sabe que Barnabé acompanhou João Marcos. A gente sabe que Pedro acompanhou, porque na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, ele vem dizendo assim: Marcos, meu filho amado. E depois de um certo tempo, onde você tem Barnabé ajudando Marcos, aonde você tem Pedro ajudando Marcos, parece que Marcos, ele começa a se reerguer. Porque Marcos, ele se torna o pastor da igreja em Alexandria. Marcos, ele escreve o Evangelho de Marcos. O principal evangelho que nós temos, porque Mateus e Lucas, eles buscam em Marcos
referências para poder escrever os seus evangelhos. A fonte tanto de Mateus quanto de Lucas é Marcos. Marcos, ele se levanta depois de um tempo difícil. Marcos, ele começa a se reerguer depois de uma decisão errada. Então, o que eu aprendo com isso é que Deus proporciona para nós recomeços. Quando tomamos uma decisão errada, quando fazemos coisas erradas, nós não ficamos nesse calabouço. Deus proporciona para cada um de nós oportunidades para recomeçar. Recomeçar a caminhada, recomeçar a trajetória, recomeçar a vida, porque foi isso que aconteceu com Marcos. Ele tomou uma decisão errada, ele abandonou o pessoal, mas agora ele recomeça a vida. Ele vira pastor de uma igreja, ele escreve um evangelho. Aí sabe o que existe de mais sublime? É quando Paulo escreve a sua segunda carta para Timóteo. Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Paulo, ele diz assim para Timóteo: olha, quando você vier, traz o Marcos, porque o Marcos, ele é útil para o meu ministério. Ou seja, Marcos, ele recomeçou o seu ministério depois de um tempo difícil. E sabe o que existe de espetacular nisso, queridos irmãos? É que parece que Deus, ele trabalha com esse padrão. Parece que Deus, ele padroniza isso, porque quando você olha para as Sagradas Escrituras, você percebe que outros homens também passaram pelas mesmas coisas que o Marcos passou, e eles tiveram oportunidades para recomeçar. Quando você olha para Davi, por exemplo, Davi, ele foi aquele homem humilde que Deus chamou para ser rei. Davi era respeitado porque era um guerreiro, era um bom rei, mas Davi, ele comete um erro. Davi, ele cai em adultério. Davi não somente cai em adultério, como Davi, ele mata o marido de Betseba, ele também é um assassino. Então você tinha uma pessoa que era um rei conhecido, mas agora ele comete uma junção de erros. Ele comete uma junção de falhas. E quando Davi, ele se torna um adúltero, quando Davi, ele se torna um assassino, se já não bastasse tanta desgraça, tantos erros, a Bíblia fala que depois que Davi adulterou, depois que Davi matou, a Bíblia fala que a família do Davi acabou. Um filho de Davi violentou a irmã. O outro irmão mais velho, Absalão, ele foi lá e matou o irmão. E falou para o Davi: se eu te encontrar na rua, eu também te mato. Davi, ele perde o reino para o filho. Davi, ele está abandonado. Você olhando, você de fora, olhando essa situação, você diria assim: acabou o ministério de Davi. Depois que Davi adulterou, isso aí acabou. Depois que esse cara matou, olha a família desse sujeito, a vida desse cara acabou, esse negócio está acabado, não tem mais chance. Mas Deus é um Deus de recomeços. Deus proporcionou para Davi um recomeço. Quando Davi estava no poço, por causa das suas decisões, por causa dos seus erros, por causa das suas falhas, o Senhor tirou Davi daquele calabouço e ele se tornou o maior rei de Israel e o homem segundo o coração de Deus. Deus proporciona para nós recomeço de vida. Quando você sai de Davi, você olha para um outro personagem, que é claro, tem uma história totalmente diferente da de Davi e da de Marcos. Você olha para José, por exemplo. José, ele foi lançado nesse calabouço, ele foi lançado nesse poço, ele foi lançado nessa cisterna, não por causa de um erro do qual ele tinha cometido, mas na situação deplorável da qual ele se encontrava, da qual ele foi lançado, da qual ele foi subjugado. Você olhando para a vida de José, você também poderia falar assim: ó, isso aí já era. Porque agora ele está beijando lá o final da cisterna.
Mas Deus é um Deus tão maravilhoso, Deus é um Deus tão sublime, que a história de José, ela não termina na cisterna. A minha história, ela não termina na cisterna. A sua história, ela não termina na cisterna. Podemos estar na cisterna, mas nós sabemos que o nosso destino final é o palácio. Você pode estar no deserto, mas o nosso destino final é a terra prometida em Cristo Jesus, irmão. Se é para Jesus, faz direito. Se é para Ele, pode fazer direito, gente. Por favor, faz direito para Jesus. Faz direito. José. Poderíamos falar de outros. Poderíamos falar de Jonas. É uma boa pessoa para falarmos. Porque Jonas é um personagem que peita Deus. Você sabia? Deus manda ele para Nínive e ele fala: eu não vou te obedecer. Jonas, ele tem plena consciência daquilo que ele está fazendo. A história dele parece até uma historinha, né? Parece até um conto. Porque você ouve que o sujeito desobedeceu a Deus e depois ele foi comido por um grande peixe. Aí você fala: acreditar nessa história? Me lembro da história do Joãozinho. Joãozinho era um garoto que estava na escola, e Joãozinho conversando com a coleguinha da escola, falando da história de Jonas, falando: olha, Jonas desobedeceu a Deus, foi comido por um grande peixe, foi engolido por um grande peixe. Aí a professora olhou e falou assim: ô Joãozinho, isso é mentira. Aí o Joãozinho: isso não é mentira não, professora. É sim, Joãozinho, ele não é. Ela: me prova que isso não é mentira, Joãozinho. Aí ele: quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas. Aí ela deu uma gargalhada e falou assim: como que você sabe que ele vai para o céu? Jonas pode ter ido para o inferno. Ele: quando você chegar no inferno, tu pergunta para ele. Porque a gente olha essa história e você fala assim: o que é isso? Porque Jonas, ele está peitando Deus. E quando Jonas, ele é lançado por terra, depois que ele sai lá do grande peixe, se eu fosse Deus, eu não queria nem matar Jonas, mas eu ia falar assim: deixa para lá, deixa isso de lado, deixa esse sujeito para lá. Mas Deus não. Deus proporcionou Jonas um recomeço. Ô Jonas, vamos recomeçar. Você vai voltar e você vai lá para Nínive. E Jonas, ele aceita o recomeço. Deus concede para todos nós, irmãos, novas oportunidades. Mas talvez nessa noite você não seja o Marcos. Talvez nessa noite você não seja o Davi. Talvez nessa noite você não seja o Jonas, você não seja o Sansão aqui. Mas eu gostaria de dizer para você que talvez não se identifique com a história do Marcos, do Davi, do Jonas, do Sansão e de muitos outros. Eu gostaria de dizer para você que você pode ser um Barnabé na vida de alguém. Porque isso é significativo. Porque Marcos, ele só conseguiu recomeçar porque Deus colocou um Barnabé na vida de Marcos. Paulo, ele só conseguiu se tornar o apóstolo Paulo porque havia um Barnabé na vida dele. Se você se identifica com o Marcos, se você se identifica com o Davi, se você se identifica com o Jonas, com o Sansão, eu gostaria de dizer para você que Deus também vai colocar um Barnabé na sua vida. Alguém que vai olhar para você e vai falar: cara, eu vejo potencial em você. Ô sujeito, eu acredito em você. Que possamos ser, irmãos, Barnabés, porque Barnabé significa filho da consolação. Que as pessoas possam entrar nessa igreja e elas possam ser consoladas pelos Barnabés que existem aqui dentro. Que quando você estiver passando por um momento de dificuldade, você pense assim: eu vou para a igreja, e alguém vai falar para você: por quê? E você vai falar: porque lá alguém vai me consolar.
Porque lá alguém vai dar para mim uma palavra de ânimo, alguém vai dar para mim uma palavra de incentivo, alguém vai dar para mim uma palavra de encorajamento. Que a igreja de Nova Vida de Duque de Caxias possa ser uma igreja onde existe Barnabé em cada banco, onde existe Barnabé em cada canto. Quando você vê alguém desanimado, você fala, levanta. Quando você vê um caído, você fala, bora! Que possamos ser assim, que 2018, 2019, 2020, sejamos uma igreja cheia de Barnabé, pessoas que incentivam, pessoas que encorajam. Porque é isso que o Senhor está esperando de nós. Porque se Barnabé não tivesse se manifestado, talvez hoje não tivéssemos essas cartas abençoadoras do apóstolo Paulo. Se Barnabé não tivesse se manifestado, talvez hoje nós não tivéssemos o Evangelho de Marcos. Se Natã não tivesse ajudado Davi, talvez hoje não tivéssemos tantos salmos lindos e maravilhosos que nos consolam em momentos de aflição. O que o Senhor espera de nós é que sejamos uma geração de Barnabé. E antes de poder ir um pouco mais adiante, eu gostaria de soltar um vídeo para você, um vídeo bem pequenininho. Infelizmente o som dele não está funcionando, mas eu acredito que você já assistiu esse vídeo pela internet. É um vídeo de um garoto que garoto atleta, está tentando passar para o próximo lado e ele não consegue. Ele tenta várias vezes e não consegue. A professora dá uma palavra de incentivo para ele, chora, o professor dá. E logo depois, os outros alunos abraçam o garoto e bora! E o menino, vai lá, solta o vídeo, deixa o pessoal ver. Você não pode ouvir, mas o pessoal está incentivando bem ele, dando um gás para ele, gritando para ele tentar ultrapassar. Ele está chorando. Os amigos dele agora vão dar um incentivo, vão dar uma força, vão abraçá-lo. Que possamos ser essa igreja, uma igreja cheia de Barnabé, uma igreja vibrante, uma igreja que incentive, irmãos. O que o Senhor espera de nós é esse tipo de igreja. O que o Senhor espera de nós é esse tipo de cristão. Não é cristão que fica contando a desgraça do irmão que cai, mas é o cristão que leva testemunho do irmão que se levanta. Porque, queridos irmãos, olha só, um dia nós fomos levantados. Não se engane, irmãos, na parábola das 100 ovelhas, nós não estávamos no bando das 99. Na parábola das 100 ovelhas, nós éramos a que estava perdida e o pastor nos encontrou, irmãos.
Você não era, na parábola do filho pródigo, você não era o irmão certinho que estava na casa do pai. Nós éramos o irmão que chegou lá e falou: desisto de tudo, e meteu o pé para o mundão, mas quando ele voltou, o pai estava de braços abertos para poder recebê-lo e tê-lo de volta. Nós éramos essas pessoas, irmãos. Nós precisamos ter o nosso coração aberto, nós precisamos ser a consolação que as pessoas estão precisando, nós precisamos ser a exortação, o conforto que esse mundo está precisando, que as pessoas, quando chegarem na porta da nossa igreja, elas possam receber o nosso abraço, receber a nossa força, receber o nosso incentivo, porque Jesus Cristo falou isso: olha, as pessoas vão conhecer vocês, não é pela oração, a oração é importante, é importantíssima, mas as pessoas vão conhecer vocês pelo amor, o amor que vocês vão ter uns pelos outros, e que o Espírito Santo possa nos conceder essa graça de sermos Barnabé na vida uns dos outros, amém? Feche os seus olhos, vamos orar, falar com Deus. Pai, obrigado pela sua palavra, essa palavra que renova a nossa alma, essa palavra que nos incentiva, essa palavra que nos vivifica, ó Deus, essa palavra que penetra no nosso coração e divide alma e espírito juntas e medulas. Ó Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa que vem de encontro aos nossos corações nessa noite, ó Deus. Que essa palavra possa produzir fruto na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.